Olá, poderosas! Tudo bem com vocês? Vocês estão no canal I Am e eu sou a Tata Cruz. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a episiotomia, gente. Episiotomia, para quem ainda não sabe muito bem o que é o corte que eles fazem para o bebê nascer na hora do parto. Então, se você tá grávida e tá preocupada com a episiotomia, bora lá pro vídeo que eu já tive uma e eu vou contar para vocês como que foi. Então, meninas, a episiotomia nada mais é do que o corte que os médicos fazem, né, entre a vagina e o ânus. Geralmente, assim, na transversal, mais ou menos eles falam no ângulo de 45 graus. Que é um corte, tem uns que é menor, tem um que é maior. O meu que eu tive, né, a minha bebê de parto normal, né, mas não foi nem um parto normal, foi basicamente o parto natural, né, até a episiotomia, né, porque eles falam que parto natural é quando não tem intervenção médica. A episiotomia já é uma intervenção médica. Então, o meu parto foi natural, né? Sem anestesia, que é a epidural, para não sentir as dores da contração no parto normal, né? E no final, o médico foi e fez a episiotomia. No meu caso, foi uma episiotomia bem grande. Já contei para vocês, para as pessoas que me seguem aqui no canal, né? Que a episiotomia eu fico até rindo, que foi de cabo a rabo. Literalmente, entendeu? De tão grande que ela foi. Eu acho que a minha episiotomia tinha uns 7 centímetros no mínimo. E foram muitos pontos. Eu acho que teve, pelo menos, eu não cheguei a perguntar pro médico quantos pontos foram. Mas eu acho que pelo menos teve uns 8 pontos, que foi, primeiro, ele deu pontos interno e depois ele deu ponto externo. Pelo que eu me lembro, foram mais ou menos 4 um mais interno, né? E 4 mais externo. No mesmo lugar, não sei como funciona, quantas camadas de pele são cortadas, mas o meu foi muito grande, chegou bem lá próximo ao ânus. E a recuperação eu achei que foi bem dolorida. Apesar de na hora do corte, né, da episiotomia em si, eu não senti nada. Também não sei, porque eu tava naquela êxtase, né, de parto natural, né, porque as contrações, eu tava sentindo tudo. Não teve a epidural que ameniza as dores do parto normal, né? Eu senti tudo. Então, não sei se foi naquela loucura, não senti por causa disso, né? Porque quando o bebê, gente, ele coroa, né? Que eles falam coroa, as contrações não param. Sabe aquela contração que antes a gente começa a sentir de pouquinho em pouquinho, depois elas vão se aproximando mais. Porém, quando o bebê ele coroa, as contrações não param. Porque geralmente tem uma pausazinha, né, entre as contrações. Ela já não para mais. Eu me lembro exatamente de ter que sair andando da sala que eu tava, porque a enfermeira me falou, não, agora você tem que ir porque as contrações não param mais. Agora não tem aquela hora para esperar, porque geralmente pro toque eles esperam, né, a contração passar para fazer o toque. Só que depois que já coroou, não tem essa pausa mais. Eu tive que ir andando até o bloco cirúrgico, né, que era bem próximo, né, que dava, sei lá, uns 5, 6 metros, era próximo, para deitar na maca, né, para poder fazer a episiotomia. E foi uma coisa que eu optei, no meu caso, eles me perguntaram se poderia fazer episiotomia, né? E eu, naquele desespero, né, não tinha planejamento nenhum, na verdade, a minha ideia era ter uma epidural, porque pra mim, eu queria que minha bebê nascesse saudável, independente se fosse de cesárea, de parto normal, de parto natural, pra mim não fazia diferença. Então, eu até queria, como eu disse, eu queria a epidural, e apesar de eu estar no plano de saúde, né, não foi pelo SUS, foi como se fosse, né, porque não teve anestesia, tava uma loucura lá na parte de parto, não é na maternidade, que maternidade é depois, né, que as crianças nascem, lá nas salas de parto. Tava uma loucura, tava uma correria. Teve hora lá que eu achei que a minha bebê ia nascer sem médico, sem enfermeiro nenhum na sala, de tão corrido que tava esse dia lá no hospital. Tava uma loucura. Cheguei a pedir a epidural, né? Igual eu falei, pra mim não fazia diferença, não tinha o sonho de ser normal, de ser cesárea, de ser nada. A gente tentou o normal porque eles falam que a recuperação é mais fácil, realmente ela falou que não, aí a médica que tava lá de plantão falou que não tinha como, porque tava muito cheio e não tinha ninguém lá para me acompanhar, né, logo após a epidural. Então foi aquele, não foi uma escolha minha, foi aquele goela abaixo mesmo, foi o parto natural. Então eu sofri muito, me desesperei muito, porque eu não tava
convencida das minhas escolhas. Na verdade, a minha escolha era outra, né? Para deixar bem claro, a minha escolha era outra. Só que eles não, lá no hospital, eles não me possibilitaram essa escolha. Então foi assim, eu tava uma loucura, eu tava desesperada. Eu acho que quando a gente não tá consciente do que a gente quer, pior ainda, né? Desesperei mesmo, estava cansada, gente. Agora, depois do parto passando, né? Me falavam pra fazer força antes da hora. Eu me desgastei muito. Então, na hora realmente do parto, eu tava acabada. Por quê? Porque eu fiz força antes da hora, que não era necessário. E exatamente a hora de fazer força é a hora que realmente coroa, que é a hora de fazer força mesmo, que é a hora que você tem que gastar as suas energias. Quando chegou nessa hora, eu já tava acabada. Então, na hora, quando o médico falou se podia cortar, eu falei que podia. Porque o que eu pensei, né? Nessa situação da episiotomia. Eu não ia sentir mais dor, né? A dor da saída do bebê, né? Porque já tava quase ali, já tava bem na portinha. E de quebra, a minha bebê ia nascer mais rápido, né? Porque a episiotomia, ela facilita e muito. Eu poderia ficar por lá mais alguns minutos, né? Naquela situação, aquela dor, aquele trem, aquele negócio horrível. Então, eu optei por fazer episiotomia, falei que podia fazer, mas foi uma episiotomia bem grande mesmo. E logo após a episiotomia, a minha bebê nasceu. Foi na primeira força, a minha bebê nasceu. Porém, na hora do corte eu não senti nada, mas a hora dos pontos o médico me avisou, que eu não sei se é nesse caso que as mulheres acham que alguns médicos não fizeram anestesia, né, para episiotomia, mas geral, na hora do ponto o médico me avisou, você vai sentir todos os pontos. Essa parte aqui não tem como, anestesia não ameniza, foi mais ou menos isso que ele falou. Já vi declaração de algumas mulheres falando, né, que fizeram episiotomia sem anestesia. Eu não sei se foi feito sem anestesia mesmo, ou porque nessa hora dos pontos o médico avisou que aquilo ali, a anestesia não tirava, né, aquela dor, aquele incômodo. Não era uma dor, era um incômodo. Era meio dor, meio incômodo, não sei lá explicar, né? Eu tava tão êxtase que eu não sei nem explicar muito o que era aquilo. E aí eu senti todos os pontos, um por um, puxando a linha e tal, foi bem desagradável. Então, gente, a episiotomia é isso. E a recuperação, eu achei que a recuperação foi boa. Porém, o ponto que mais doía era o último, que era o mais próximo ao ânus, que eu acho que é o que a gente usa mais para sentar, né, para apoiar o bumbum na hora de sentar, era o que mais doía. Eu não sentia ardência nos outros pontos, né? Acho que eram mais 3 pontos, 3 locais de ponto, né? Eram 4, né, locais de ponto. Porém, o mais próximo ao ânus eu sentia mais. Os outros eu não sentia. Eu acho que por ter sido tão grande, isso que gerou maior incômodo, porque é o mais próximo ao ânus, né, que é o último, que doía mais na hora de sentar. Eu acho que se não tivesse feito a episiotomia tão grande, se ela fosse um pouco menor e não chegasse muito próximo ao ânus, não me atrapalharia tanto a sentar e a recuperação seria bem mais fácil. Mas falar assim, foi uma recuperação muito difícil, não foi não. Foi relativamente até tranquilo, né? Então, gente, se vocês estão optando por parto normal, né? Muitas mulheres pedem para não fazer episiotomia, porque todo mundo já ouviu falar que é melhor a laceração, né? Que a recuperação é melhor do que ser feita a episiotomia. E realmente, né? A laceração, eu não sei te falar da dor da saída do bebê, como eu disse para vocês, como fez a episiotomia, então na hora do bebê sair a cabecinha, eu tava anestesiada, mas a laceração natural, eles dizem que é muito melhor do que ser feita a episiotomia, que a pele demora. Até hoje eu ainda sinto, na hora de fazer sexo, né? Eu sinto uma rigidez naquela região. Às vezes eu fico um pouquinho dolorido, porque como é uma cicatriz, é uma pele que está cicatrizada, para você ver, toda cicatriz que a gente tem, a pele da região fica mais enrijecida. Então até hoje eu ainda sinto um pouquinho a pele estirar na hora do sexo por causa disso, por causa dessa cicatriz que a gente tem, né? E com o tempo ela parece que tá laceando essa pele cicatrizada, mas tá muito melhor. Então, gente, esse era um pouquinho que eu tinha para falar para vocês, né? Contar um pouquinho como foi feito meu parto, como foi a minha episiotomia, né? Então, se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal e deixa seu like nesse vídeo para mim. Beijão, poderoso!